Saber quem Cristo é a única maneira de você descobrir quem você é. Hoje vivemos em um mundo, principalmente os mais jovens, onde existe uma crise de identidade, aonde o jovem ele é o que a trend diz que ele é o que o influenciador diz que ele é o que o hype do momento está dizendo que ele é. E muitas das vezes, para não assumir isso, ele vai esconder essa falta de identidade, essa crise, atrás de uma expressão, uma fala que é: eu sou o que eu quiser, eu sou livre, eu não me prendo a crenças, a padrões, a doutrinas, às regras. E normalmente essa fala é utilizada para esconder essa ausência de propósito, ausência de identidade, de não saber quem elas são de fato e de verdade. E digo mais, há aqueles que ainda vão dizer assim: mas Jesus andava com as meretrizes, com os ladrões, com a pior raça de ser humano. Mas a pergunta é, realmente você está certo o que você está falando? Isso é uma verdade. Mas Jesus tinha identidade. Jesus tinha um propósito. Jesus andava realmente no meio dos pecadores, dos perdidos, mas ele sabia qual era a missão dele. Ele não foi influenciado pela religião daquela época, pelo pecado dos pecadores, por tudo o que ele estava, podemos se dizer, inserido ali. E hoje as pessoas que falam isso, muitas das vezes é influenciado pelas amizades, pela trend do momento, pelo aquilo que o influenciador está falando. E muitas das vezes você quer defender essa tese. Mas tudo por quê? Porque a verdade, o que você está tentando esconder é essa crise que existe dentro de você, de não saber de onde veio, para onde vai e o que você deveria estar fazendo. Então você se torna um camaleão que muda conforme o ambiente. Por isso que nós vemos tantos jovens que não conseguem permanecer na presença de Deus. Não conseguem permanecer vivendo uma vida com Cristo. Porque muitas das vezes você já deve ter tido um amigo que ele era uma maneira. Até, podemos se dizer, eu não posso esconder e omitir o que tem acontecido nas universidades, nas faculdades, na maioria delas, né? Aonde muitas das vezes um grupo de pessoas tem uma crença, tem um padrão estabelecido. E para você às vezes não querer ficar mal na fita, você acaba adotando aquilo ali como uma verdade. Mas tudo por quê? Porque você nunca descobriu quem você era de fato e de verdade. Porque assim como você defende que Cristo vivia no meio dos pecadores, né? Mas sabemos que Jesus nunca se influenciou com o pecado dos pecadores e nem com a religiosidade, porque tem os dois lados. Tem o pecado, mas tem também religiosidade. Você às vezes tem deixado se influenciar, tem mudado. Tudo porque você não sabe quem você é. E a única maneira de você descobrir isso é a partir do momento que você descobre quem Cristo é. Eu comprovo isso agora na palavra. Lá em Mateus 16, Jesus, quando chega até Cesareia de Filipe, ele reúne os discípulos e faz uma pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Aí uns falam João Batista, uns falam Elias, outros falam Jeremias, um dos profetas, né? E Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? E de repente Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, ele feliz, ele fala que Pedro era bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que revelou aquilo ali para Pedro, mas foi o Pai que estava nos céus. Logo em seguida ele disse que tu és Pedro, e por estas pedras eu edificarei a minha igreja, né? Ou seja, a partir do momento que o Pai, que estava no céu, revelou o Filho, o Cristo revelou para Pedro quem ele era, a missão, o propósito, o destino. E muitas das vezes o que falta em você é ter essa experiência com o mesmo Cristo, de mostrar quem é você, te dar uma identidade, te dar um propósito, porque é impossível nos dias atuais você viver em santidade, você se conservar, se guardar, se você não tiver um propósito definido. E é por isso que você fraqueja tanto, é por isso que você cai tanto. Porque você não tem um propósito, você não sabe onde você quer chegar, você não sabe para onde você está indo. E por isso que você vive se desculpando tanto para Deus,
de que não consegue permanecer, porque falta você ter uma experiência verdadeira, ou seja, descobrir verdadeiramente, se trancar no seu quarto, né? Tirar um pouquinho das redes sociais, né? Dessas coisas que você gosta por um momento e buscar a presença de Deus, buscar ouvir a voz de Deus, porque tantas vozes da trend, as vozes do influenciador do momento, as vozes do hype, têm te influenciado, têm te dado uma identidade, mas que no fundo, no fundo, você sente que não é verdadeira. Então, quer saber quem você é de fato e de verdade? Descubra quem Cristo é.